Lucas 18:18, nos diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que o ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Aqui eu quero que você perceba o seguinte, meu irmão: faça uma correlação com o texto que lemos do profeta Isaías. Veja bem, pessoas que ouvem, mas não conseguem obedecer, estão surdos, como aquele homem rico. Pessoas que ouvem, mas não conseguem entender, como os discípulos aqui, estão com os seus olhos e com os seus ouvidos tapados. Vamos continuar a leitura. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho. E aqui nós temos um cego literalmente. Não temos mais cegos espirituais, como o homem rico e como os discípulos, mas nós temos literalmente um cego aqui, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou.
Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, fala ao nosso coração, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo escreva a mensagem do Senhor em nossa alma, para que saindo pelas portas da Tua casa, possamos praticá-la, vivê-la, testemunhá-la, essa mensagem bendita, que é a nossa alegria e o nosso maior desejo. Fala ao nosso coração através do Teu Evangelho, te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui nesse trecho da Escritura Sagrada 4 cegos, 4 pessoas, ou digamos assim, também grupos representando pessoas que não conseguiam enxergar claramente, ainda viviam como no tempo do profeta Isaías, com vendas nos olhos, sem enxergar claramente. Alguns cegos são literalmente cegos, outros são espiritualmente cegos, aqui no texto que lemos, mas todos estão cegos. A boa notícia é que Jesus toca os cegos, e este é o tema da nossa mensagem dessa noite. Jesus toca os cegos. O Senhor não nos deixou eternamente na escuridão. O Senhor não nos abandonou nas trevas para sempre. Mesmo que um dia todos nós tenhamos andados por cantos escuros da vida e da alma, o Senhor Jesus Cristo nos toca e abre os nossos olhos. Talvez o maior cego da história da humanidade tenha sido Saulo de Tarso, um homem mau, perverso, cegado, vendado pela religiosidade, pelo legalismo, tão cego em suas convicções, que tinha o costume de pegar cristãos e lançá-los no cárcere. Segundo o testemunho de Lucas, o escritor do Evangelho e de Atos, ele arrastava os cristãos, homens, mulheres e crianças, para o cárcere. E ainda como uma última atitude, conseguiu cartas do governador da além da Judéia, para ir atrás de cristãos que estavam ainda em outros lugares. A maior evidência de que era um cego terrível
foi que, quando viu Jesus Cristo, escamas cobriram os seus olhos, e ele não pôde ver nada por 3 dias. Só quando viu o clarão da vida, só quando viu o sol da manhã, aquele que refulge, forte, e que aquece, como o sol ao meio-dia, é que ele percebeu que estava cego. Escamas nos olhos, que só caíram quando foi tocado por Jesus, através do profeta Natã. Cegos. Vamos ver aqui esses personagens do Evangelho, meu querido irmão, minha querida irmã, e eu quero que você faça comigo nessa noite um exercício difícil, duro, mas necessário para cada um de nós, que é o de tentar se identificar com alguns desses personagens, que é fazer uma autoanálise, uma autoavaliação na presença do Espírito Santo, para perceber se porventura eu não me enquadro em uma dessas categorias de cegueira. Lembro aos amados que nós já temos aqui uma boa notícia: Jesus toca os cegos. Portanto, ainda que você, num exercício de sinceridade brutal, reconheça uma necessidade hoje, agora, aqui na casa de Deus, saiba que Jesus está aqui para tocar em nós e nos livrar da nossa cegueira. Em primeiro lugar, nós temos um homem rico, que é a partir do versículo 18 até o versículo 30. Aliás, pelo testemunho da palavra de Deus, um homem riquíssimo, riquíssimo. Jesus, de caminho para Jerusalém, passando perto de Jericó, encontra este homem, que o procura. Não foi Jesus quem o procurou, mas ele procurou Jesus, e ao aproximar-se de Jesus, o chamou de bom mestre. E aparentemente nós temos aqui uma resposta um pouco ríspida de Jesus para esse homem, uma resposta meio atravessada, não muito condizente com a forma como Jesus discipulava. Mas veja que Jesus, do começo ao fim desse encontro, trabalhou tudo o que era necessário para que esse homem fosse liberto de sua cegueira. Tudo, desde o começo. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: por que você me chama bom? Bom é apenas um, que está no céu, porque você, meu filho, não acredita que eu sou Deus. Não via Jesus como seu Deus, cego. E então Jesus dá corda àquele homem, expõe o seu coração, vê que aquela pergunta na verdade é uma pergunta retórica. Aquele rapaz procura Jesus, não com o intuito de aprender com ele, mas sabendo que Jesus se aproximava do local onde morava, e era muito famoso naquela região, muito importante, não poderia deixar de ser. Quando começa a conversar com Jesus, faz essa pergunta, Jesus diz: você sabe, não é o que você pensa? Cumpra os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Uma oportunidade
para ele por fim abrir o seu verdadeiro ser na presença de Jesus. Tudo isso, Senhor, tenho feito desde a minha juventude. Então, finalmente, Jesus chega no ponto principal da conversa. E diz para ele: sim, meu filho, você cumpre então todos os mandamentos, menos o primeiro e mais importante: não terás outros deuses diante de mim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. Você cumpre todos os mandamentos, menos o primeiro e mais importante, porque o seu amor não é de Deus. Você ama mais as riquezas do que ama a Deus. O seu Deus é a sua riqueza. Você está cego, vendado, pelo legalismo e pela idolatria de Mamon. E Jesus propõe uma forma prática de testar aquele jovem naquele dia. Diz: olha, vende então tudo que você tem. Jesus não diz: vende tudo que você tem e dá para mim. Jesus não disse isso. Jesus disse: vende o que você tem e dá aos pobres. Depois você vai me seguir e vai ser o meu 13º discípulo. A palavra de Deus diz que aquele jovem foi embora triste. E aquele jovem indo embora triste, depois de ler esse texto e entender toda essa perícope, a imagem que vem na minha mente é um homem indo embora tateando, procurando por onde andar, cego pela idolatria e pelo legalismo. Meus queridos irmãos, nós costumamos pensar que só está vendado pela idolatria aquele que tem na prateleira do seu lar uma estátua. Mas o verdadeiro ídolo está na prateleira do coração. E não necessariamente um ídolo precisa ser uma entidade, um Deus, um santo, um Deus com D minúsculo ou um santo, mas esse mundo, sua vaidade, suas paixões, também podem ser um ídolo terrível. Uma venda triste. Só restava aquele jovem, uma vez cego pela idolatria das riquezas desse mundo, apelar para o legalismo, para a religiosidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vivemos nesse mundo, isso é fato, e precisamos de comida e bebida, precisamos de um teto sobre a nossa cabeça e de roupas, e Deus sabe disso. Deus sabe do que nós precisamos. Mas, meus queridos, quando nós fazemos da comida e da bebida, do teto sobre as nossas cabeças e das nossas roupas, algo mais importante do que o próprio Deus, então nós estamos entrando num buraco, caindo em um abismo insaciável. É uma idolatria sem fim. A sanguessuga tem 2 filhas, disse o rei Salomão: dá e dá, sempre mais e mais. Aquele que tem a riqueza como seu Deus nunca está contente, nunca está satisfeito, está sempre atrás de mais e mais, dá e dá.
Aquele que está cego pela idolatria da riqueza tem sempre as duas sanguessugas de provérbio instaladas no seu pescoço, sugando sua energia, sua vida, sua alma, sua família, sua saúde, porque dá e dá, a riqueza nunca tem fim. E querendo sempre mais e mais, pessoas sacrificam sua saúde, sua família, a igreja. Essa venda precisa cair, para que nós recebamos vida verdadeira. A riqueza, o dinheiro, não é o meu Senhor. A riqueza e o dinheiro são meus escravos. Não são eles quem me controlam, mas sou eu quem os controla. Meu querido, nós somos os seres mais insatisfeitos do universo. Nunca estamos contentes. Eu posso comprar um carro 0 quilômetro hoje, sair pela porta da concessionária, e no primeiro farol que eu parar, se do meu lado chegar um carro melhor que o meu, eu já vou olhar e vou dizer: quanto eu preciso trabalhar para ter um desse? Eu posso ter acabado de entrar na minha casinha, posso ter acabado de comprar móveis novos para minha casa, mas quando eu estiver lá assistindo o Irmãos à Obra, quando eu estiver lá assistindo um daqueles programas lá do Discovery Home and Health, eu vou pensar: será que um dia eu vou ter uma mesa como essa na minha sala de jantar? Meus queridos, nós somos assim. Veja, nós somos assim. Não podemos fugir de quem somos. Ah, mas se nós estivermos vendados pela idolatria da riqueza, então o que nos restará é viver uma vida triste, como esse homem foi triste embora. Nós não sabemos o que aconteceu depois com esse homem, não é verdade? Não sabemos. Pode ser até que um dia, quando nós já estivermos lá na glória, e caminhando lá pelas ruas de ouro, nos encontremos com um irmão, e ele diga: olha, eu estou divulgando por aí porque ficou meio infame a minha passagem pela terra, mas eu sou aquele homem do Evangelho de Lucas. Porque, meus queridos, enquanto há fôlego de vida, ainda há oportunidade. Mas não deixe para amanhã. Se o seu coração, se você olha para dentro de você e percebe que, na verdade, o seu amor e o seu Senhor estão e são outros, que não o Deus e Pai de Jesus Cristo. E se você percebe que o que te cega, o que te venda, são as riquezas dessa terra, hoje mesmo, Jesus quer tocar nos teus olhos, e curar você, libertar você, porque Ele tem poder para fazer isso. Hoje mesmo, Jesus Cristo quer tirar do seu coração esse ídolo, porque no coração do homem não existem 2 ou 3 tronos.
No coração do homem existe apenas um trono, e este trono nunca está vazio, sempre alguém ou alguma coisa está assentado lá, e ou Deus está assentado no trono do coração do homem, ou Ele não está, e se Ele não está, algo está. Se a riqueza está assentada no trono do seu coração, hoje mesmo, destrone Mamon em nome de Jesus. Deixe que Jesus abra os seus olhos, para que você perceba que existem coisas muito mais, mas muito mais preciosas do que riquezas dessa terra, sendo a principal delas, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso amor, como cantamos agora há pouco. Meus queridos, a segunda classe de cegos do nosso texto são os discípulos. A partir aqui do versículo 31 até o versículo 34, Jesus Cristo revela a sua missão. Ele diz: eu vim a esse mundo para ser o servo sofredor do profeta Isaías, para ser o que restaurará no deserto as torrentes, como disse o profeta Jeremias, para ser aquele que fará florescer no deserto a relva verde, como disse Oséias, para ser aquele que vai arrebanhar as ovelhas perdidas de Deus no mundo, como disse Amós. Eu sou aquele de quem disseram os profetas: eu sou o Messias, e nós vamos para Jerusalém. Lá eu serei entregue nas mãos dos gentios, eles me açoitarão, cuspirão em minha face, me crucificarão, e eu serei humilhado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitarei, meus irmãos. Lucas diz que os discípulos não compreenderam essas palavras, não entenderam o que isso significava, não conseguiam ver o Messias. Meus amados, nós estamos falando dos discípulos de Jesus. Como o medo do sofrimento nos cega. Como o medo de sofrer venda os nossos olhos. Os nossos irmãos estavam cegados pelo triunfalismo. O Jesus que eles queriam era o Jesus rei general, libertador do povo hebreu, vitorioso contra o Império Romano. Veja que nesse ponto da caminhada, eles já tinham em Jesus como a esperança para se ver livre do Império Romano. Com Jesus como nosso general, nada pode dar errado. Se nós sofrermos baixas, Ele ressuscita os mortos. Como ressuscitou o filho da viúva de Naim? Como ressuscitou a menina de Jairo? Como ressuscitou a Lázaro, seu amigo? Soldados mortos no nosso campo de batalha não teremos. Se cortarem o nosso suprimento, a nossa água, quem transforma água em vinho, pode transformar qualquer outra coisa em água. Se cortarem o nosso alimento, o alimento do nosso exército, com 5 pães e 2 peixinhos, ele consegue alimentar um exército de 5.000 homens. Eles viam Jesus dessa forma, uma visão triunfalista, e o medo de sofrer lhes cegava. Nós estamos falando dos apóstolos, queridos. Quem dirá quando falamos de nós mesmos? Quem sou eu perto de Pedro? Quem sou eu perto de João, Tiago? Quem sou eu perto de Filipe, de Tomé, de Simão?
Quem sou eu perto de Tadeu? Por vezes estamos vendados pelo triunfalismo. E não percebemos que ser fiéis a Cristo Jesus e ao seu Evangelho nesse mundo envolve um custo. O custo do discipulado. Nós queremos fugir do sofrimento. E isso nos cega. Isso faz com que nós abramos concessões. Isso faz com que nós queiramos ser bem aceitos no meio social e também, por que não, afinal de contas, no reino de Deus. Isso faz com que nós tenhamos ânimo dobre. Isso faz com que nós desejemos fazer dessa terra o nosso céu, e não é. Essa terra é lugar de luta. Essa terra é lugar de perseverança. Essa terra é lugar de consagrar a Deus as nossas vidas, a tal ponto, de tal maneira, que ainda que custe a minha vida, ou a vida da minha família, a minha fidelidade a Deus, a Cristo e ao Evangelho, estará intacta. Esse é o tempo que nós vivemos aqui nessa terra. Aquele que quiser salvar a sua vida aqui, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida aqui, por minha causa e pelo Evangelho, esse a encontrará. Os discípulos estavam cegos pela oportunidade de fazer dessa terra o seu céu. E de serem discípulos de Jesus e ao mesmo tempo amados por esse mundo. Não vos enganeis. Quem se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Em determinados momentos nós precisamos nos posicionar. Em determinado momento de nossas vidas, nós precisamos mostrar ao que viemos. Mostrar por que estamos aqui. O pastor Marcelo Maurício é um missionário nosso, da APMT, que trabalhou muitos anos na Rússia. E lá ele conheceu um missionário russo, que dava sempre o seu testemunho e contava o seguinte: um dia, nos tempos da cortina de ferro, do comunismo, da União Soviética, o exército comunista capturou esse nosso irmão e toda a sua família, mulher e filha. Os levaram para a Sibéria, e num bunker, lhes apontaram fuzis e lhes disseram: neguem esse Cristo e nunca mais falem do nome dele. E então eles começaram a cantar um hino. O soldado primeiro atirou na filhinha do nosso irmão. A executou diante de seus olhos. Ele e a esposa continuaram cantando um hino. Então o soldado executa diante de seus olhos a sua esposa. E depois lhe diz: você nós não executaremos. Você vai sair e viver muitos anos para pensar todos os dias o que é que esse Cristo te trouxe.
e soltaram na neve um homem sem alma. E ele escuta passos vindo em sua direção e pensa consigo mesmo: decidiram me matar também. Obrigado, meu Deus. Estarei contigo hoje, na glória. Um dos soldados que estavam naquele bunker diz: ninguém perde sua filha e sua esposa por uma mentira. Você pode me apresentar Jesus? E esse irmão ainda evangelizou aquele soldado, que se converteu. Mas quando Jesus diz: eu vou para Jerusalém, vou ser torturado, vou ser açoitado, humilhado, cuspido, surrado, vão me pendurar numa cruz, lá eu estarei desfigurado, ferido e sangrando e vou morrer. Os discípulos dizem: não. Como nós também, quando estamos diante do sofrimento que é nosso, nesse mundo, por causa de Cristo e do Evangelho, olhamos e dizemos não. Meus amados, existem dois tipos de vitória que são pregadas dentro das igrejas. O primeiro tipo é a vitória bíblica. É a que Jesus quer nos dar diariamente em nossas lutas e provações. Ela é real, ela é verdadeira, e Jesus nos faz vitoriosos. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Isso é verdade, é fato. Mas essa vitória não nos faz correr na direção contrária do sofrimento, não. Nos faz enfrentar com honra e até o fim. E Ele nos dá a vitória. Agora existe uma outra vitória que está por aí nos nossos arraiais evangélicos e que vem sido pregada. Essa é uma idolatria. Essa é uma idolatria. É a vitória que anula a cruz. Nem deve ser chamado de vitória, deve ser chamado de triunfalismo. É a que anula o Evangelho, que mata o centro do Evangelho. O problema é que é tão natural de nós, seres humanos, pender para esse lado. Porque nós estamos cegados, querendo receber de Deus benefícios, benefícios e benefícios. Isso chega até um limite em alguns lugares. Que as pessoas têm a coragem de colocar Deus contra a parede, dedo em riste, diante de sua face, e em momentos de oração dizer: eu determino. Eu determino. Quem somos nós para determinar o que quer que seja ao Deus Altíssimo e Todo-Poderoso? Se Ele tiver misericórdia de nós, bem. Se Ele não quiser ter misericórdia de nós, Ele é Deus. Quando o sofrimento bate à porta, se estivermos cegos pelo triunfalismo, atenção, meus amados, quando o sofrimento bater à porta, se nós ainda estivermos vendados e cegados pelo triunfalismo, nós abandonaremos o Senhor. Porque nós diremos: o Senhor não foi Deus, o Senhor não valeu por mim, o Senhor não me protegeu, o Senhor não guardou. Começamos a cobrar Deus.
eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei o meu dízimo, eu cantei no louvor, eu servi ao Senhor, eu preguei, por que essa enfermidade chegou? Esse é o cego pelo triunfalismo. Mas aquele que tem os seus olhos abertos, e veja, meu amado irmão, minha amada irmã, aquele que já recebeu esse toque maravilhoso de Jesus, que abre os nossos olhos para ver. Quando chega a provação, quando chega a dificuldade, quando chega o desemprego, quando chega a enfermidade, quando chega o luto, ele não corre de Deus, mas ele corre para Deus. Ele sabe que ele pode confiar em Deus. Ele sabe que Deus é amor. E que esse mundo é feito de sofrimento. Ele sabe que esse mundo nos odeia, porque primeiro odiou ao nosso Salvador. Ele sabe que nós aqui somos peregrinos, que a nossa pátria não é aqui, mas que a nossa casa é o céu. Aquele que tem os seus olhos abertos, sabe, no dia da dificuldade, que Jesus Cristo lhe dará sempre, de uma forma ou de outra, a santa e bendita vitória dos filhos de Deus. Por causa do nosso tempo, nós continuaremos falando sobre esses cegos na próxima semana. Mas 2 cegos aqui, ainda, para nossa edificação. Mas eu gostaria que você levasse isso no seu coração. Que Jesus Cristo toca os cegos. Que Ele abre os nossos olhos. Ele é poderoso para fazer isso. Nada é impossível para Deus. Foi o que Jesus disse. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O que nos resta, e o que de fato precisamos fazer, é nos render aos seus pés e deixar que Ele faça com que dos nossos olhos caiam as escamas, para que possamos enxergar claramente quem Ele é, sua graça e o seu grande amor. Vamos cantar um cântico que diz: eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso para viver. Eu não preciso de riquezas, eu não preciso dos tesouros dessa terra, eu não preciso do conforto, eu preciso de Jesus. Se você pensa isso, ou se você deseja isso para a sua vida, coloque-se de pé e vamos louvar ao Senhor orando este cântico.